Após 2 capítulos centrados na infância e nos primeiros movimentos ao redor de Jesus, o Evangelho de Mateus dá um salto no tempo. Décadas se passaram desde que José, Maria e o menino voltaram do Egito para se estabelecer em Nazaré. O próximo personagem a entrar em cena é alguém que na época despertava atenção e até escândalo: João o Batista, o último dos profetas no estilo do Antigo Testamento, mas também o elo que aponta para a nova aliança que se concretiza em Jesus. João surge no deserto da Judéia, um lugar cheio de significados espirituais. O deserto era o lugar onde Israel havia sido testado, purificado e moldado por Deus após o Êxodo. Era o lugar onde o povo aprendeu a depender de Deus diariamente, onde Deus falou através de Moisés e onde os profetas ecoavam os chamados ao arrependimento. Não à toa, é dali que João começa a proclamar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vestido com peles de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, João não fazia parte do sistema religioso dominante. Sua aparência e estilo de vida remetem diretamente a Elias, o profeta que também confrontou reis e chamou o povo de volta à aliança com Deus. Ao apresentá-lo dessa forma, Mateus sinaliza aos leitores judeus que João é aquele que prepararia o caminho para o Messias, conforme Isaías 40, versículo 3, já havia profetizado. A pregação de João o Batista tinha um núcleo claro: arrependimento. Ele anunciava que o reino dos céus, expressão usada por Mateus como sinônimo do reino de Deus, estava próximo. Isso não significava apenas que Jesus estava prestes a aparecer, mas que a própria realidade de Deus governando o mundo estava se aproximando e exigia uma resposta. João batizava no Rio Jordão como sinal público de arrependimento. O batismo que ele realizava não era ainda o batismo cristão com o Espírito Santo, mas um gesto simbólico que representava um coração contrito e disposto a mudar de vida. Pessoas de Jerusalém e da Judéia e de toda a região do Jordão vinham até ele, confessavam seus pecados e eram batizados. No entanto, quando fariseus e saduceus também aparecem, João não os recebe com festa. Pelo contrário, ele os confronta duramente, chamando-os de raça de víboras. E por que isso? Porque eles confiavam na sua descendência. Diziam: temos Abraão por pai, como se isso fosse suficiente para garantir sua aceitação por Deus. João demonstra essa confiança superficial dizendo que Deus pode levantar filhos para Abraão até das pedras. Ou seja, que o pertencimento ao povo de Deus agora não é mais definido por genealogia, mas por arrependimento genuíno. João termina sua mensagem anunciando aquele que viria depois dele, mais poderoso, digno e santo. Este traria um batismo com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito para transformar, o fogo para purificar. E com ele viria também o julgamento. A imagem da pá na mão, limpando a eira e separando o trigo da palha, mostra que o Messias não viria apenas como Salvador, mas também como juiz. O que João fazia era abrir espaço para a chegada de Jesus. Ele preparava o coração das pessoas para receberem o verdadeiro rei, mas ele também apontava para a obra futura de Cristo. A diferença entre os 2 batismos é radical. João batizava com água para arrependimento, Jesus batizava com o Espírito Santo para transformação. Cristo é o cumprimento de tudo o que João anunciava. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também é o Senhor que julgará os vivos e os mortos.
Ele veio cheio de graça e verdade. Em Jesus, encontramos o abraço de um Salvador, mas também a autoridade de um rei. O fogo que João menciona pode ser entendido como símbolo do juízo, mas também da purificação. Em Pentecostes, o Espírito desceu com línguas de fogo, capacitando os discípulos, ou seja, Cristo não apenas perdoa, mas nos limpa e nos renova. Ele não veio só para nos livrar do inferno, mas para nos fazer novas criaturas, cheias da presença e do poder de Deus. A mensagem de João continua ecoando com força hoje. Vivemos em um tempo em que muitos querem o conforto do Evangelho, mas sem o arrependimento. Muitos querem as promessas do reino, mas não querem entregar seus pecados. Muitos desejam o nome de Cristo, mas não querem a sua cruz. João nos lembra que o arrependimento não é opcional, é o caminho de entrada no reino. E esse arrependimento não é só emoção momentânea, mas mudança real, visível. Ele diz: produzam frutos que mostrem o arrependimento. Ou seja, não basta se sentir mal, é preciso se voltar para Deus com sinceridade e deixar que Ele mude sua vida. Você pode até conhecer as Escrituras como os fariseus. Pode até estar cercado de atividades religiosas, mas se não houver arrependimento sincero, não há lugar para o reino de Deus em você. O problema não é a tradição em si, é confiar nela no lugar de confiar em Cristo. Hoje, o Espírito Santo nos chama ao mesmo lugar onde João estava, ao deserto, porque é no deserto que as vozes se silenciam, que as máscaras caem, que as distrações desaparecem. Ali ouvimos a voz de Deus com clareza. Talvez você precise voltar ao deserto interior, aquele lugar onde só você e Deus sabem a verdade sobre o seu coração. João Batista não falava para impressionar, ele falava para despertar. E hoje, talvez você precise ser acordado. Talvez seu arrependimento tenha sido superficial. Talvez você esteja esperando que o reino chegue logo, mas ainda tem áreas do seu coração que se recusam a renunciar ao controle. Talvez você esteja esperando frutos, mas ainda nem houve raiz. Mas a boa notícia é essa: a mesma voz que confronta é a que prepara o caminho para a graça. O arrependimento é doloroso, sim, mas é a porta para uma vida cheia do Espírito. Cristo está vindo, e com ele vem fogo, mas não para te destruir, mas para te purificar. Entregue-se, volte, arrependa-se. Ele está pronto para te transformar por completo. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra eu me coloco em silêncio, porque percebo que muitas vezes tenho vivido com um tipo de fé superficial, baseada em aparência e não em transformação. Tenho buscado conforto sem compromisso, bênção sem quebrantamento e o Teu nome sem a Tua cruz. Mas hoje eu ouço a Tua voz no deserto e ela me chama a voltar. Arrependo-me, Senhor, não apenas de ações erradas, mas da dureza do meu coração, do orgulho que insiste a resistir, das áreas que escondo de Ti, como se o Senhor não visse. Que o Teu Espírito Santo me lave, que Teu fogo me purifique, que eu seja trigo nas Tuas mãos, frutífero, leve, moldado pela Tua vontade. Prepara o Teu caminho em mim, Senhor, e também na vida de todos aqueles que estão me ouvindo, e que esse caminho nos leve ao centro da Tua vontade. Eu não quero apenas saber sobre o reino, eu quero viver nele para a Tua glória. Em nome de Jesus, o Rei que batiza com o Espírito Santo e com fogo, é que eu peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos neste momento. Amém. Meu nome é Patrícia Jacobi. Se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe de curtir e compartilhar para abençoar a vida de alguém. Deus te abençoe.